O nosso ponto em dizer isso é que o uso da energia pela humanidade segue o mesmo padrão. E a bioenergia, a moderna bioenergia, sendo uma tecnologia disruptiva, quer dizer, como tal, ela tem uma performance, um desempenho bem melhor do que as energias fósseis em termos de emissões fósseis, de impactação no meio ambiente, por exemplo, e nessa condição elas são menos robustas que as energias fósseis e possivelmente até muito mais caras, né? A gente aqui no Brasil está muito acostumado com o etanol, mas outros países que não têm essa disponibilidade, no caso da bioenergia da cana, a bioenergia de outras fontes é muito mais cara. Então, o nosso ponto é que, da mesma maneira, deve-se procurar novas rotas, novas tecnologias disruptivas nessa área, através de descobertas científicas, mas, ao mesmo tempo, a pesquisa induzida, focalizada, deve ser feita para consolidar essa energia, principalmente no sentido de poder desbancar as energias fósseis, para que elas realmente possam ser substituídas por energias renováveis. O nosso enquadramento da nossa pesquisa é baseado no que a gente chama de um modelo agroindustrial de produção de bioenergia. Esse modelo ele é simplesmente um conjunto de equações matemáticas garantindo balanços de massa, energia, exergia e valores monetários que governam o processo como um todo de produção e transformação da biomassa. Um exemplo bem simples do que se quer dizer com isso, imagina aqui a comparação entre o custo total de transporte da safra, do campo onde ela é cultivada até a unidade industrial de processamento, e comparar esse custo com a receita produzida por essa safra. Quer dizer, o custo total de transporte é proporcional ao quê? Proporcional a um certo fator de custo, vezes a quantidade total transportada por unidade de área, vezes a distância, vezes a área. Né? A receita, por outro lado, é proporcional a um parâmetro de calibração, vamos chamar assim, que depende da quantidade transportada por unidade de área e também pela área. Então, olhando essas duas componentes de custo, primeiro o custo total do transporte, o único detalhe aqui é a tal da distância média transportada. Imagina aqui uma usina no centro de uma região circular, quanto mais distante eu estou da usina, nesse raio R aqui, mais área eu tenho, proporcionalmente, consequentemente mais massa, mais quantidade de cana aqui eu tenho, de cana ou qualquer outra biomassa eu tenho para transportar lá. Então, na verdade, a distância média percorrida, ela é aquela distância que divide a área em dois. Quer dizer, se D é a distância média, então a área delimitada por D tem que ser metade, o πd quadrado tem que ser metade da área delimitada por R, portanto, πr quadrado sobre 2, consequentemente, o D não é R sobre 2, mas é R sobre raiz de 2 para garantir que as áreas sejam iguais. Então, esse custo aqui vai ser o quê? Vai ser um X numérico em reais por tonelada de cana por quilômetro, tá? E essa tonelada de cana de açúcar aqui vai ser um Y, em termos de produtividade por quilômetro quadrado, vezes a distância média transportada. Esse raiz de 2 sobre 2 é o R sobre raiz de 2, tá? Então, vezes a distância média, vezes a área, πr quadrado. Portanto, na verdade, moral da história, o custo total do transporte vai ser uma constante, vezes o R ao cubo, quer dizer, é proporcional ao cubo do raio da distância da área cultivada. Já a receita é bem mais simples, vamos direto ao assunto aqui, ele é um Z reais por tonelada de cana, vezes a produtividade, ou seja, tonelada de cana por metro quadrado, por quilômetro quadrado, vezes a área. Portanto, é uma constante K vezes R ao quadrado. Comparando os dois, a receita, quanto maior a área, maior a receita, quer dizer, quanto maior a área cultivada, maior a receita, mais cana plantada, maior a receita. Porém, o custo de transportar essa safra vai subindo mais rapidamente e vai chegar a um ponto em que esse custo se torna maior do que a receita, que é o limite de viabilidade. O interesse em aumentar essa área externa aqui, quer dizer, aumentar o limite R, é
aumentar o faturamento e também aumentar o ganho com economia de escala. Quanto maior os equipamentos, maiores os ganhos em termos de economia de escala. Então, muita pesquisa, é muito interessante se aplicar pesquisa, né, na diminuição da velocidade do crescimento do custo do transporte. Isso é um mérito, revelar essa importância estratégica é um mérito desse modelo. Ou seja, né, resumindo, quando a gente aplica aquelas equações todas, a gente chega nos seguintes resultados aqui. De uma área cultivada em torno de 30 mil hectares, na verdade 76% das usinas brasileiras trabalham entre 20 e 40 mil hectares. Quando a gente multiplica essa área pela produtividade, tonelada de cana por metro quadrado, por uma safra de 210 dias, a gente vai produzir um fluxo, aqui está colheita, mas na verdade é um processamento de 500 toneladas por hora numa base de 24 horas, certo? E essa quantidade, 500 toneladas por hora, vai ser processada e convertida, por exemplo, em 35 toneladas por hora de açúcar ou 42 metros cúbicos por hora de etanol. Esses números são de referência, né? Isso pode variar muito dependendo da qualidade do açúcar, dependendo da qualidade do etanol, dependendo da modernidade dos processos, da eficiência dos processos e assim por diante. Da mesma forma, o excedente de bagaço, aqui não está sendo considerado palha de cana, mas o excedente de bagaço pode ser algo em torno de 50 megawatts. Isso daqui também varia muito em função, principalmente da pressão das caldeiras. As primeiras usinas brasileiras, na verdade, foram dimensionadas para não sobrar bagaço. Então, as caldeiras foram dimensionadas propositadamente de baixa eficiência, para não sobrar bagaço, porque não tinha o que fazer. Na medida em que foi possível vender o excedente de eletricidade, as usinas antigas foram substituindo seus equipamentos por equipamentos de melhor desempenho, então principalmente caldeiras de maior pressão, de 60 kg, de 100 kg, e as usinas novas, que estão sendo implementadas agora, já estão com caldeiras de altíssima pressão, 100, 120 kg, porque é possível vender eletricidade. Esse modelo produz efluentes e emissões, em particular aqui eu destaquei 2 toneladas por hora de CO2, que é produzido aqui nos fermentadores, para esse fluxo, 500 toneladas por hora. Aqui resíduos sólidos de 1 a 10 toneladas, principalmente nas operações de filtragem. Isso aqui não é um grande problema, na verdade. O maior problema é a vinhaça produzida. Uma coisa meio insana que merece ser destacada, quer dizer, a gente está produzindo aqui 500 metros cúbicos por hora de vinhaça, né? E essa vinhaça, repara, a gente está trazendo aqui 500 toneladas por hora de cana e produzindo mais ou menos 500 toneladas por hora de água suja. A vinhaça pode ser vista como água suja, ou seja, em algum lugar aqui está entrando água no processo e é uma grande ineficiência, principalmente porque essa vinhaça, depois eu vou mostrar mais lá na frente, ela contém os nutrientes do solo, nitrogênio, fósforo e potássio, e que tem que ser levado de volta. Então esse modelo mostra que seja lá o que for que a gente faça em termos de pesquisa e desenvolvimento, isso tem que ser eficiente na escala de processamento, ou seja, nesses números que estão aqui, certo? Outra coisa, tem que ser economicamente viável também naquela escala. Então algumas opções por tecnologias e rotas tecnológicas que são estapafúrdias em pequena escala, podem se justificar em grande escala. E o contrário também, quer dizer, algumas opções que parecem maravilhosas na escala de bancada ou até na escala de modelo de engenharia, elas se mostram, eventualmente, totalmente inviáveis em grande escala. Então esse é o grande problema e o grande mérito de se trabalhar com um modelo desse tipo. Entrando um pouquinho, então, no detalhe das operações, para que fique mais claro o que está sendo proposto, aquelas 500 toneladas de cana chegam na usina, então elas vão sofrer aqui uma série de processamentos mecânicos, então, por exemplo, separação da palha. Se a palha estiver sendo transportada, ela é separada aqui, e enviada, por exemplo, para as caldeiras, para a geração de energia. Ela vai ser picada, desfibrada e assim por diante, e vai para as operações de extração. Aqui é que é principalmente adicionado água quente, para a extração do caldo da cana. Esse caldo
Essa extração pode ser feita por moendas, que é a tecnologia mais tradicional no Brasil, e mais modernamente, mais recentemente, através de difusores, que são máquinas mais eficientes, quer dizer, tem uma eficiência de extração melhor e um custo operacional menor. A eficiência dessa extração ela é medida através de dois parâmetros, né? A quantidade de sacarose no suco, isso aqui oscila de 10% a 15%, e principalmente também pela umidade contida nesse bagaço, porque quanto mais umidade esse bagaço, mais açúcar vai ter no bagaço, mas principalmente essa água que está contida aqui vai roubar energia na queima, certo? Quando você vai queimar esse bagaço, parte da energia vai evaporar a umidade do bagaço e vai ter menos energia então para a produção de eletricidade. O suco, uma vez, quer dizer, o caldo da cana, uma vez extraído, ele pode ir ou para a fabricação de açúcar, então você vai promover a cristalização da sacarose, depois vai separar esses cristais em operações de centrifugação, né, produzindo lá aquela quantidade de 0 a 35 toneladas por hora de açúcar. É produzido também melaço, que é fermentecível, que você pode ser fermentado esse molaço para a produção de etanol. Parte ou todo o caldo pode ser enviado para a fermentação. Na operação de fermentação, então, é produzida as 2 toneladas por hora de CO2, em seguida destilação, que vai produzir o etanol, uns 42 metros cúbicos por hora de etanol, e é daqui que vai aparecer a vinhaça. E principalmente, lembrem, na vinhaça está contido todos os nutrientes que vieram junto com a cana aqui, esses nutrientes foram removidos do solo. O que está sendo proposto, então, é o desenvolvimento de um processo de produção de açúcares fermentáveis a partir da desconstrução da biomassa, em particular do bagaço, não está falando nada da palha. Essa desconstrução é baseada num pré-tratamento, que depois eu vou entrar no detalhe, e, posteriormente, na hidrolisação dessa celulose através de reações enzimáticas, certo? Essas duas operações, elas produzem eventualmente resíduos. Eu coloquei aqui lignina, que pode ser explorada comercialmente, ou coloquei para queimar, para geração de energia, uma vez que parte do bagaço está sendo desviada aqui para a produção de etanol de segunda geração. Fazendo os cálculos, a produção pode pular de 42 para 82 metros cúbicos por hora, quer dizer, praticamente dobrando aqui a quantidade de etanol produzido, sem aumento da área plantada, é bom que se diga. Quer dizer, com sacrifício, eventualmente, dessa quantidade de eletricidade aqui, certo? O outro projeto que a gente está propondo é o uso desse CO2 e principalmente da vinhaça para a produção de outros químicos, outros produtos químicos de valor. Na verdade, o que a gente está querendo aqui é recuperar os nutrientes. Nós consideramos isso muito mais importante que a produção de biodiesel, por exemplo. Essa recuperação desses nutrientes será feita através de microalgas, né, cultivadas em um fotobioreator, a partir da vinhaça, do CO2 e de luz. Essas microalgas são cultivadas, são extraídas, separadas. Então aqui a gente obtém a água limpa, né, ou pelo menos bem mais limpa do que entrou, que a água também é um produto de valor comercial. Nutrientes em fase sólida, importante destacar, eventualmente a produção de biodiesel a partir do óleo produzido por essas algas. É importante destacar que essa ideia de produzir biodiesel de algas não é nova, porém, nós consideramos isso menos importante do que a recuperação dos nutrientes. Porque eu já estou produzindo aqui de 0 a 82 metros cúbicos por hora de etanol. Fazendo os cálculos, eu conseguiria com isso produzir, por exemplo, algo em torno de 1 a 2 metros cúbicos por hora de biodiesel, e vai ter pouca influência na receita do etanol, no caso aqui, quer dizer, na receita energética que vem da fabricação de um biocombustível. Já os nutrientes, em fase sólida, eu vou mostrar mais em detalhe na frente, isso é extremamente estratégico para a sustentabilidade do processo. E o grande desafio científico aqui é que a maioria esmagadora dos trabalhos que foram feitos no Brasil e fora do Brasil se referem à produção de biodiesel e não à recuperação dos nutrientes. E nesse caso,
o regime de cultivo é bastante diferente. Então é aqui que está o desafio proposto.